Você está ali, em silêncio na igreja, participando da Santa Missa como tantas outras vezes. A liturgia segue seu ritmo sagrado, as palavras do padre ecoam pelo ambiente e, de repente, algo acontece dentro de você. Lágrimas começam a brotar sem aviso, sem que você consiga entender o porquê. Não é tristeza, não é uma memória dolorosa, é algo diferente, mais profundo, que toca um lugar da sua alma que você nem sabia que existia. Essas lágrimas chegam como uma surpresa, quase como se viessem de fora de você, carregando uma intensidade que você não consegue explicar nem controlar. Você já se sentiu assim alguma vez? Essa experiência, que pode parecer estranha ou até constrangedora, é na verdade um dos fenômenos espirituais mais profundos que a alma humana pode vivenciar. Durante séculos, santos e místicos documentaram essas manifestações, reconhecendo nelas não uma fraqueza emocional, mas um sinal da ação direta do Espírito Santo no coração do fiel. Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da vida interior, dedicou extensas reflexões a esse fenômeno, descrevendo-o como uma das formas mais puras através das quais Deus se comunica com a alma durante os momentos mais sagrados da liturgia. Quando essas lágrimas brotam durante a consagração, no momento em que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, algo extraordinário está acontecendo no plano espiritual. Sua alma está sendo tocada pela realidade do mistério eucarístico de uma forma que vai além da compreensão racional. É como se, por alguns instantes, o véu entre o céu e a terra se tornasse mais fino, permitindo que você experimente, ainda que de forma limitada, a proximidade do divino. Essas lágrimas são a linguagem que sua alma encontra quando as palavras não bastam mais para expressar o que está sentindo na presença real de Cristo no altar. O que você precisa entender é que essas lágrimas não são um acidente, nem uma manifestação puramente emocional. Elas são, segundo os grandes mestres espirituais, uma resposta da alma ao reconhecimento da presença de Deus. Santa Teresa escrevia que, quando o fogo lá dentro é grande, por duro que seja o coração, destila como faz um alambique. Suas lágrimas são o transbordar de uma alma que, mesmo sem perceber conscientemente, está sendo purificada e elevada pela graça divina. É o início de uma compreensão mais profunda do que significa estar na presença do sagrado, e por isso elas merecem não apenas respeito, mas gratidão. Nos escritos de Santa Teresa, encontramos uma análise profunda sobre os diferentes tipos de lágrimas que podem surgir durante a oração e os momentos sagrados. Ela distingue claramente entre as lágrimas que nascem da emoção humana e aquelas que são verdadeiros dons do Espírito Santo. Bem entendereis quando vêm daqui as lágrimas, escrevia ela, pois são muito confortadoras e pacificam, e não alvoroçadoras. Esta distinção é fundamental para compreender o que acontece com você durante a missa, quando essas lágrimas súbitas surgem sem explicação aparente. O que você sente depois de chorar assim na missa? Se você prestar atenção, provavelmente notará que, diferentemente das lágrimas causadas por tristeza ou preocupação, essas lágrimas espirituais deixam uma sensação de paz profunda, quase como se sua alma tivesse sido lavada por dentro. Santa Teresa observava que as verdadeiras lágrimas espirituais são uma grande ajuda para dar fruto na vida interior, porque deixam regada esta terra seca do coração humano. Elas não deixam você agitado ou perturbado, mas sim consolado e mais próximo de Deus, mesmo que você não consiga explicar racionalmente o que aconteceu. A grande mística carmelita também alertava sobre a tentação de forçar essas lágrimas ou de se apegar excessivamente a elas. Tenho por melhor que nos ponhamos diante do Senhor e olhemos a sua misericórdia e grandeza e a nossa baixeza, e dê-nos Ele o que quiser, quer seja água, quer seja secura, aconselhava ela. Isso significa que você não deve se preocupar quando essas lágrimas não vêm, nem tentar provocá-las artificialmente. Elas são um dom gratuito de Deus, que chega no momento certo, quando sua alma mais precisa dessa manifestação especial da graça divina. O que torna essas lágrimas ainda mais significativas é que elas frequentemente surgem nos momentos mais centrais da missa, durante a consagração, na comunhão, ou quando escutamos as palavras da Sagrada Escritura sendo proclamadas.
Não é coincidência. Esses são os momentos em que a presença de Cristo se torna mais intensa e palpável, e sua alma, criada à imagem e semelhança de Deus, reconhece instintivamente essa proximidade divina. As lágrimas são a resposta natural de uma alma que, mesmo sem plena consciência disso, está experimentando um encontro com o transcendente, com aquele que é o objeto mais profundo de todos os seus anseios. Desde os primeiros tempos do cristianismo, a Igreja reconhece nas lágrimas espirituais um sinal da ação de Deus na alma. O próprio Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro, e suas lágrimas revelaram não fraqueza, mas a profundidade do amor divino pela humanidade. Quando você chora durante a missa, de certa forma participa dessa mesma realidade. Sua alma reconhece, ainda que inconscientemente, a magnitude do amor que Deus tem por você e por toda a humanidade, manifestado de forma suprema no sacrifício eucarístico que se renova a cada celebração. O Salmo 56:9 nos lembra que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre e que elas estão inscritas no seu livro. Isso significa que cada lágrima que brota do seu coração durante os momentos sagrados tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Elas não passam despercebidas, não são desperdiçadas. São orações silenciosas que sobem ao céu, expressões da alma que transcendem a capacidade das palavras. Quando São Paulo fala dos gemidos inefáveis do Espírito Santo que intercede por nós, ele está se referindo exatamente a esses momentos em que nossa alma se comunica com Deus de forma que vai além da razão e da linguagem humana. Você está preparado para entender a profundidade deste mistério? As bem-aventuranças proclamadas por Jesus incluem: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas words ganham um significado especial quando aplicadas às lágrimas espirituais que surgem durante a liturgia. Não se trata do choro da desesperança ou do lamento vazio, mas das lágrimas que nascem do reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de Deus, da gratidão por sua misericórdia ou da compunção do coração que se arrepende sinceramente dos seus pecados. Santa Teresa compreendia que essas lágrimas são muitas vezes a forma que Deus encontra para nos purificar e nos preparar para graças ainda maiores. Durante a missa, que é o memorial do sacrifício de Cristo no Calvário, sua alma pode estar sendo tocada pela realidade da paixão de uma forma que sua mente consciente ainda não consegue processar completamente. As lágrimas são a resposta a essa percepção espiritual profunda, um sinal de que você está sendo convidado a entrar mais intimamente no mistério pascal, na morte e ressurreição de Cristo, que se atualiza em cada celebração eucarística. Santa Teresa de Ávila vivenciou pessoalmente o fenômeno das lágrimas espirituais de forma intensa ao longo de sua vida mística. Em seus escritos, ela descreve como, em momentos de maior união com Cristo, era invadida por lágrimas que vinham sem esforço e que depois deixavam paz profunda. Esta experiência pessoal da grande santa lhe permitiu distinguir com precisão entre as lágrimas autenticamente espirituais e aquelas que podem ter origem puramente emocional ou até mesmo ser sugeridas pelo demônio para nos enganar espiritualmente. Segundo os ensinamentos teresianos, as verdadeiras lágrimas espirituais têm características específicas que as identificam. Elas surgem sem esforço da nossa parte, trazem paz interior duradoura e nos deixam com maior desejo de amar e servir a Deus. Essas lágrimas são dom sobrenatural, explicava Santa Teresa. Não podem ser produzidas pela vontade, mas concedidas por Deus. Quando você experimenta essas lágrimas durante a missa, está recebendo um toque especial da graça divina, um sinal de que Deus está trabalhando em sua alma de forma particular e íntima. Você notou como se sente depois dessas lágrimas? A experiência descrita por Santa Teresa é confirmada por inúmeras almas ao longo dos séculos. Após essas lágrimas espirituais, surge uma sensação de alívio interior, como se a alma tivesse sido lavada e purificada. Não é um sentimento de tristeza ou melancolia, mas sim de consolação e proximidade divina. É comum que, após chorar assim durante a missa, você saia da igreja com uma sensação renovada de fé, esperança e amor, mesmo que não consiga explicar racionalmente o que aconteceu. A grande mística carmelita
Também observava que essas lágrimas frequentemente são acompanhadas por insights espirituais profundos, ainda que sutis. Durante ou após o choro, pode acontecer de você ter uma compreensão mais clara da sua relação com Deus, um arrependimento mais sincero pelos seus pecados, ou uma gratidão mais intensa pelas graças recebidas. Essas lágrimas funcionam como uma espécie de desbloqueio espiritual, permitindo que a graça de Deus flua mais livremente em sua alma e produza frutos duradouros em sua vida cristã. Por isso, Santa Teresa as considerava um presente valioso, ainda que não devemos buscá-las por si mesmas, mas sempre deixar que Deus as conceda quando for sua vontade. Quando você chora repentinamente durante a missa, especialmente nos momentos mais solenes como a consagração ou a comunhão, sua alma está passando por um processo de purificação interior que vai muito além do que você pode perceber conscientemente. Santa Teresa explicava que essas lágrimas têm uma função purificadora específica. A alma se esvazia do orgulho e das resistências, deixando Deus agir. É como se, através dessas lágrimas, Deus estivesse removendo camadas de dureza do seu coração, abrindo espaço para que sua graça possa trabalhar mais profundamente em sua vida. Este processo de purificação não é apenas emocional, mas profundamente espiritual. Através dessas lágrimas, Deus pode estar curando feridas antigas da sua alma, dissolvendo ressentimentos que você nem sabia que carregava, ou removendo obstáculos espirituais que impediam sua aproximação mais íntima com Ele. É por isso que, frequentemente, após essas experiências durante a missa, você pode sentir-se diferente, mais leve, como se algo tivesse sido liberado ou resolvido dentro de você, mesmo sem saber exatamente o quê. Que resistências interiores você precisa soltar? As lágrimas espirituais durante a liturgia frequentemente surgem quando nossa alma reconhece áreas da vida onde ainda não entregamos completamente o controle a Deus. Podem ser medos profundos, apegos desordenados ou feridas do passado que precisam ser curadas pela misericórdia divina. O choro súbito é a forma que a alma encontra para se render a essa ação purificadora de Deus, reconhecendo que precisa de sua ajuda para ser verdadeiramente livre e santa. Santa Teresa observava que após essas experiências de purificação através das lágrimas, a pessoa frequentemente sente um desejo renovado de viver uma vida mais santa e mais próxima de Deus. Não é apenas um sentimentalismo passageiro, mas uma verdadeira moção interior que impulsiona para mudanças concretas na forma de viver a fé. As lágrimas deixam a alma mais maleável à ação da graça, mais sensível aos movimentos do Espírito Santo e mais disposta a fazer os sacrifícios necessários para crescer na vida espiritual. Por isso, longe de ser um sinal de fraqueza, essas lágrimas revelam que Deus está confiando em você e trabalhando ativamente para sua santificação. Após as lágrimas súbitas durante a missa, você provavelmente já experimentou aquela sensação única de paz profunda que parece descer sobre sua alma como um manto suave. Esta é a consolação do Espírito Santo, que São Paulo descreve como um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Santa Teresa ensinava que as verdadeiras lágrimas espirituais são sempre seguidas por essa paz característica, que é completamente diferente de qualquer tranquilidade que possamos experimentar por meios puramente humanos. Esta paz que vem após as lágrimas espirituais tem qualidades específicas que a distinguem. Ela é duradoura, não depende de circunstâncias externas e frequentemente vem acompanhada de uma certeza interior sobre o amor de Deus por você. É como se através dessas lágrimas e da consolação que a segue, Deus estivesse sussurrando diretamente ao seu coração: "Você é meu filho amado, em você me comprazo." Esta experiência fortalece a fé de forma prática e concreta, dando-lhe recursos internos para enfrentar os desafios da vida cotidiana com mais serenidade e confiança. Você já experimentou essa paz inexplicável? Muitos fiéis descrevem que, após chorar durante a missa e experimentar essa consolação divina, conseguem ver seus problemas e preocupações sob uma perspectiva completamente diferente. O que antes parecia insuportável agora se torna mais leve. Situações que causavam ansiedade agora são vistas com esperança. Relacionamentos conflituosos encontram possibilidades de reconciliação. Não é magia,
mas sim o efeito real da graça de Deus, operando através dessa experiência mística que você teve. Santa Teresa alertava, porém, que não devemos buscar essas consolações por si mesmas, mas sim recebê-las com gratidão quando Deus as concede, e usá-las como combustível para uma vida espiritual mais intensa. A consolação que segue as lágrimas espirituais é um presente de Deus, mas também uma responsabilidade. Somos chamados a corresponder a essa graça especial com um empenho renovado na oração, na prática das virtudes e no serviço aos outros. As lágrimas e a paz que as segue são sementes que Deus planta em nossa alma, mas cabe a nós cuidar para que germinem e produzam frutos abundantes de santidade. Nem todas as lágrimas que surgem durante a celebração eucarística têm a mesma origem ou significado espiritual. Santa Teresa, com sua experiência mística profunda, nos ensina a discernir entre os diferentes tipos de choro que podem ocorrer nos momentos sagrados. Quando suas lágrimas brotam durante a proclamação da palavra de Deus, frequentemente indicam que o Espírito Santo está usando aquelas escrituras específicas para falar diretamente ao seu coração sobre uma situação particular da sua vida, oferecendo orientação, consolação ou chamado à conversão. Se o choro surge durante o momento da consagração, quando o padre pronuncia as palavras "Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue", sua alma pode estar sendo tocada pela realidade do sacrifício infinito de Cristo por você. Essas lágrimas frequentemente carregam uma mistura de gratidão profunda pelo amor divino, compunção pelos próprios pecados e admiração pela grandeza do mistério eucarístico. É como se, por alguns instantes, você conseguisse vislumbrar a magnitude do que Cristo fez por amor à humanidade, e sua resposta emocional fosse a única forma possível de expressar essa compreensão. Em que momento da missa suas lágrimas costumam aparecer? Quando o choro acontece durante a comunhão, frequentemente indica uma experiência particular de intimidade com Cristo presente na Eucaristia. Sua alma está reconhecendo a presença real de Jesus no sacramento e respondendo a esse encontro íntimo com emoção genuína. Essas lágrimas durante a comunhão podem ser acompanhadas de sentimentos de indignidade pessoal. Senhor, eu não sou digno, misturados com gratidão pelo amor misericordioso que se oferece mesmo assim, ou podem expressar um anseio profundo por uma união ainda maior com Cristo. Há também as lágrimas que surgem durante as orações de perdão ou nos momentos penitenciais da missa. Santa Teresa reconhecia nestas lágrimas um sinal especial da graça de Deus para o arrependimento verdadeiro. Quando você chora assim, não é apenas remorso pelos seus erros, mas uma dor espiritual genuína por ter ofendido a Deus que tanto o ama. Essas lágrimas de contrição são particularmente preciosas aos olhos divinos porque demonstram que sua alma está sendo tocada pela realidade do pecado e pelo desejo sincero de mudança. Elas preparam o coração para receber o perdão divino de forma mais plena e para viver uma vida mais santa. Quando você se encontra chorando repentinamente durante a missa, a primeira e mais importante resposta é a aceitação serena deste dom. Santa Teresa aconselhava: não reprima suas lágrimas, são oração diante de Deus. Resistir ou tentar controlar forçosamente essas lágrimas pode interromper um processo espiritual delicado que Deus está realizando em sua alma. Em vez de se sentir constrangido ou tentar parar o choro, permita que ele flua naturalmente, reconhecendo que você está sendo visitado pela graça divina de uma forma especial e íntima. O segundo movimento interior adequado é o recolhimento consciente. Durante essas lágrimas, procure manter-se em silêncio interior, deixando que o Espírito Santo complete a obra que começou. Evite distrair-se analisando racionalmente o que está acontecendo ou preocupando-se com o que outros possam pensar. Este é um momento sagrado entre você e Deus, um diálogo secreto entre sua alma e o Criador que transcende as convenções sociais e os juízos humanos. Deixe que seu coração permaneça aberto e receptivo ao que Deus quer comunicar ou realizar através dessa experiência. Você está disposto a se entregar completamente nesse momento? O terceiro elemento essencial é a oferta consciente dessas lágrimas a Cristo. Mentalmente, você pode dizer algo como: Senhor, recebe estas lágrimas como entrega da minha vida. Ou, Jesus, ofereço-te este choro como expressão do meu amor e da minha necessidade de ti.
Esta oferta transforma suas lágrimas em oração ativa, em sacrifício espiritual que sobe ao céu, junto com o sacrifício eucarístico que está sendo celebrado no altar. Você se torna, de certa forma, participante ativo do mistério pascal de Cristo. Finalmente, Santa Teresa recomendava que, após essas experiências, cultivássemos a gratidão pela paz que costuma segui-las. Agradeça pela paz, ela é sinal de que sua oração foi ouvida, orientava ela. Esta gratidão não deve ser apenas um sentimento passageiro, mas uma atitude duradoura que reconhece na experiência das lágrimas espirituais um sinal concreto do amor e da proximidade de Deus. Essa gratidão, por sua vez, prepara seu coração para estar mais receptivo a futuras graças e consolações divinas, criando um círculo virtuoso de abertura espiritual e crescimento na santidade. As lágrimas espirituais que brotam durante a missa não são apenas um fenômeno momentâneo, mas produzem frutos duradouros na vida de quem as experimenta. Santa Teresa observava que essas experiências místicas, mesmo que breves, deixam marcas permanentes na alma, como vivas centelhas para inflamar mais no amor que se tem a Nosso Senhor. Depois de passar por essa experiência de intimidade especial com Deus durante a liturgia, você provavelmente notará mudanças sutis, mas significativas em sua forma de viver a fé e de se relacionar com o divino. Um dos primeiros frutos que costuma aparecer é um desejo renovado e mais intenso de participar da missa e dos sacramentos. As lágrimas espirituais despertam na alma uma sede maior de Deus, uma compreensão mais profunda de que é na liturgia que encontramos o alimento verdadeiro para a nossa vida interior. Você pode perceber que a missa deixa de ser apenas uma obrigação ou rotina para se tornar o momento mais esperado e valorizado da sua semana. Há uma fome espiritual nova que surge, um anseio por estar mais próximo de Cristo presente na Eucaristia. Você notou mudanças em sua forma de viver a fé? Outro fruto comum é o desenvolvimento de uma sensibilidade espiritual mais refinada. Após experimentar essas lágrimas divinas, muitas pessoas relatam que se tornaram mais atentas aos movimentos sutis da graça em sua vida cotidiana, mais capazes de perceber a presença de Deus nas situações ordinárias e mais sensíveis às necessidades espirituais dos outros. É como se essas experiências místicas calibrassem novamente os sentidos espirituais da alma, tornando-a mais apta a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Há também uma transformação na qualidade da oração pessoal. Santa Teresa notava que quem experimenta essas graças especiais durante a liturgia frequentemente descobre uma facilidade maior para a oração íntima, uma capacidade renovada de permanecer em silêncio diante de Deus e uma confiança mais profunda na oração de petição. As lágrimas espirituais durante a missa funcionam como uma espécie de escola prática da oração contemplativa, ensinando a alma, através da experiência direta, como se relacionar com Deus de forma mais íntima e autêntica. Esse aprendizado depois se estende para os momentos de oração pessoal, tornando-os mais frutuosos e consoladores. Quando Deus concede a você o dom das lágrimas espirituais durante a missa, Ele está fazendo muito mais do que oferecer uma consolação momentânea. Ele está emitindo um chamado personalizado à santidade. Santa Teresa compreendia que essas experiências místicas, mesmo as mais simples, são sempre convites de Deus para uma vida espiritual mais intensa e comprometida. As lágrimas que brotam do seu coração durante a liturgia são um sinal de que Deus vê em você um potencial especial para a santidade e está disposto a investir graças extraordinárias para ajudá-lo nesse caminho. Este chamado à santidade através das lágrimas sagradas implica uma responsabilidade especial. Você não pode mais viver sua fé de forma medíocre ou superficial depois de ter experimentado essa intimidade com Deus. As lágrimas espirituais são como um upgrade na sua relação com o divino. Uma vez que você experimentou esse nível de proximidade e comunicação com Deus, sua alma naturalmente anseia por mais, e você é chamado a corresponder a essa graça com um empenho renovado na oração, na prática das virtudes e no serviço aos irmãos. Você está preparado para responder a este chamado especial? A santidade para a qual Deus o está chamando através dessas lágrimas não é necessariamente uma santidade espetacular ou extraordinária aos olhos humanos.
É a santidade do cotidiano transfigurado pela graça, da vida comum vivida com amor extraordinário, dos deveres ordinários cumpridos com intenção sobrenatural. As lágrimas espirituais durante a missa são o combustível divino para essa transformação gradual, mas real, de toda a sua existência, tornando cada ação, cada palavra, cada pensamento uma oração oferecida a Deus. Finalmente, Santa Teresa nos lembra que o objetivo último dessas experiências místicas não é o próprio prazer espiritual que elas proporcionam, mas a configuração progressiva da alma a Cristo. Cada lágrima derramada na presença eucarística é uma gota a mais no processo de moldagem interior que faz você se parecer cada vez mais com Jesus. Quando você chora durante a missa, tocado pela graça divina, está participando de forma misteriosa, mas real, da própria vida íntima de Cristo, de sua compaixão pela humanidade, de seu amor ao Pai, de sua entrega total pela salvação do mundo. Suas lágrimas se unem às lágrimas de Cristo, e sua alma se configura progressivamente à sua, até que um dia você possa dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo,